Vereador Zé D'Ambrós. Senhora presidente, cedo meu espaço ao Sandro Fantinel, nobre colega. Por cedência de espaço, então, nesse momento no grande expediente, ocupa a tribuna. Se for possível, uma parte, só para continuar. Vereador sem Sandro atrapalhar Fantinel. o seu raciocínio aí. Já de imediato. Obrigado, vereador Fantinel. Parabéns, muito obrigado pela gentileza. Só para concluir, então, vereador Lucas, dando continuidade ao seu assunto, que, na verdade, essa proibição não é uma proibição da liberdade de expressão e nem muito menos de conhecimento literário da informação. É uma discussão que a gente precisa fazer ampla e, na verdade, nada mais, nada menos, vereador Fantinel, é o início de um novo processo de cunho cultural e também da parte da sociedade, dos pais e também no âmbito escolar, da gente ampliar essa discussão e falar com muita responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhoras e senhores, queridos colegas, a sociedade em si que nos acompanha nesse momento, eu tenho como testemunha todos os meus colegas aqui dentro dessa casa, todos, que mesmo estando em um partido que concorreu às eleições para prefeito, mesmo estando do outro lado do barco, como a gente diz, em nenhum momento, nem antes e nem depois, e nem durante a campanha, eu ofendi, chamei de incompetente ou critiquei de forma agressiva o presente governo dessa cidade. Mas, nesse exato momento, eu venho aqui com tristeza fazer essas colocações. Mas é preciso que todos saibam que eu estou aqui para colaborar, para ajudar a nossa cidade, independente de quem a governe. E, quando a gente tenta, de todas as formas, sem vir aqui nessa tribuna, sem criticar, sem ofender, sem bater, mas a gente busca nas secretarias a ajuda necessária para poder dar andamento ao cargo que aqui exercemos, para poder dar andamento ao povo que aqui nos colocou e levar a eles as respostas que eles precisam e nos cobram, e a gente não tem essa resposta, ou a gente simplesmente passa por despercebido, é necessário que a gente venha aqui e diga: "Oh, eu estou aqui". E o que eu quero dizer, senhoras e senhores, que passado 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses da entrega de uma emenda de R$400 mil à Secretaria da Saúde dessa cidade, uma emenda que veio com a descrição da onde ela deveria ser investida, que foi dividida para as UBSs do interior, R$200 mil à UBS de Fazenda Souza, 66 mil para de Vila Seca, 66 mil para de Vila Oliva e 66 mil para de Santa Lúcia, para ser usado na UBS, para a compra de equipamentos, para a colocação de toldos, para proteger a população. E eu vim batendo aqui dentro desde aquela época. Cadê o dinheiro? O que que fizeram? Por que que não estão fazendo o que foi pedido? Porque o dinheiro foi entregue. Esse final de semana, senhoras e senhores, 1 ano e 8 meses depois, foi colocado o toldo em Fazenda Souza. O toldo. Mas será que o toldo custou 200 mil? Essa é a pergunta que eu deixo. Custou 200 mil um toldo? Não, porque eu fui lá conversar com a empresa que instalou. Custou 20. E o restante? E o restante? E os equipamentos que a UBS está precisando? E as coisas que a UBS está precisando? Aonde colocar o dinheiro que a gente vai lá em Brasília mendigar para trazer aqui, para ajudar as comunidades? Mas não colocam aonde a gente pede para que seja colocado. Então não adianta trazer emenda. Não adianta ir a Brasília gastar dinheiro público. Não adianta pedir dinheiro se o dinheiro vai aonde eles querem. E aqui eu não estou culpando nem Pedro, nem Paulo, nem João. Quem é o culpado sabe. Eu só espero que a administração agora reeleita mude muitos quadros e que esse tipo de coisa não aconteça mais.
Porque senão não adianta montar escritório em Brasília para buscar verba. Para fazer o quê? Para fazer o que eu bem entendo? Não. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo e eu colaborei mais do que nenhum outro do meu partido com esse governo. Só que eu acho que a gente tem que ter o mínimo ser respeitado. E que as coisas que a gente pede e traz sejam atendidas. Não precisa ser atendida 100%. A gente também não é melhor que os outros. A gente entende isso. Agora, 1 ano e 8 meses depois de entregar 400 mil reais, receber um toldo de 20? Daqui uns dias termina o ano. E daí como é que fica? Você foi a emenda, né? Aonde foi ninguém sabe. Então desse jeito não dá para continuar, gente. O bem muda, o bem a gente não tem mais que ir atrás de dinheiro. Eu gostaria de ver esse toldo que foi colocado, muito bom, mas ele é alto. Vereadora presidente Marisol, ele é alto. Quando chover no inverno de atravessar do chuvisqueiro, vai molhar o pessoal ali embaixo. Então, que coloquem pelo menos uns rolos de cortina plástica ao redor para no inverno poder baixar, para as pessoas não ficarem na chuva. Porque senão nem isso vai resolver. Então quero deixar bem claro a minha indignação em cima dessa situação aqui. Que se tem alguém encarregado de fazer um trabalho e não fez, que seja mudado. E aqui eu não estou culpando o pessoal da Senlic se lá não chegaram as licitações. Tá? Se lá não chegaram as licitações. Mas o dinheiro entrou. E 1 ano e 8 meses depois, porque as outras UBS que receberam 66, até agora não viram nada. Absolutamente nada. Então quer dizer que de 400 mil foi colocado um toldo de 20 mil reais. Parabéns. Parabéns aos responsáveis. Não tem outra coisa a ser dita. Essa é a verdade. Que não aconteça mais. Caso contrário, eu me mostrarei muito diferente nessa tribuna na próxima legislação. Eu estou aqui para colaborar e trabalhar de mão dada, junto. Sem crítica, sem ofensa, sem bater, sem ofender. Trabalhar para a comunidade. Agora, o resultado tem que aparecer. Caso contrário, ninguém está aqui para fazer papel de palhaço. Então, queria deixar a minha tristeza nessa situação. Que mude, porque tem que mudar. E agora eu parto para uma outra questão que me deixa muito aborrecido. Muito aborrecido. Então, há mais de 1 ano, senhoras e senhores, há mais de 1 ano, um senhor empresário agrícola que mora na estrada do Carapiaí, que se chama Gilberto Dorigatti, junto comigo, protocolamos aqui no planejamento um pedido de mudança de traçado de 30 metros de estrada. Nós estamos falando de 30 metros de estrada, gente. Nós não estamos falando de 10 quilômetros. 30 metros de estrada. Vamos exagerar que chega aos 40. Ó. Ele doa o terreno para que a estrada seja alinhada, porque hoje as carretas não conseguem acessar a empresa dele. As carretas não conseguem manobrar, as carretas entrar dentro da empresa para carregar e descarregar por causa da estrada sinuosa. Pois o outro lado da rua é dele também. Ele se propôs a doar a terra. Ele se propôs a colaborar com o custo das máquinas. Não totalmente, claro, mas com uma parte. Se propôs, deu o terreno, se propôs a ajudar com parte do custo das máquinas para que a estrada fosse feita de modo mais linear para que as carretas possam acessar, então, a sua empresa. Mais de 1 ano, se não é já 1 ano e meio, que foi feito esse pedido. Até agora, nada. Zero. 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 Aí, de tanto eu pressionar, esses dias atrás, foram visitar ele. Uma comitiva de 3 veículos da prefeitura, com secretários, mais acompanhantes, né? Foram visitar esse senhor e disseram para ele: ah, mas é que o senhor vê, né? Se o senhor quer que a gente faça isso, o senhor tem que pagar o projeto. Quase 1 ano e meio depois, eles vão lá dizer que se o homem quer, que doou a terra, vai ajudar com o custo das máquinas, para endireitar 40 metros de estrada. Agora ele tem que pagar o projeto, se ele quer que faça.
Caso contrário, não tem condições. Nós temos uma Secretaria do Planejamento para qual finalidade, vereador Velocino? Me explique. Para qual finalidade nós temos uma Secretaria do Planejamento? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Porque eu não estou entendendo. E aqui eu não estou nominando. Peço uma declaração de líder, senhora presidente. E aqui eu não estou nominando ninguém. Não estou culpando o secretário, o prefeito, ninguém. Eu estou dizendo que isso é o que está acontecendo. Alguém é responsável. Ah, mas eu mando, eles não fazem. Troca eles de setor. Pegue outros e coloque ali. Encontre uma solução. Em declaração de líder, segue na tribuna, vereador Sandro Fantinel, PL. Ora, havia uma ideia do então candidato Scalco do meu partido, que dizia, bom, se o planejamento não consegue resolver os problemas, vamos contratar uma terceirizada que faça os projetos. Porque sem projeto não adianta ir buscar dinheiro em Brasília, vereador D'Ambrosio. Sem projeto não se faz nada. Agora, se em mais de um ano, uma secretaria desse porte não conseguiu fazer um projeto de 40 metros de estrada, que é só um alinhamento, não é asfalto, é. Não tem que fazer esgoto, não tem que fazer galeria, vereador Dio. Não tem que fazer nada. Não, é só endireitar a estrada. Não tem que indenizar nada. Pois o dono doou a terra. E como se não bastasse, ainda se ofereceu para ajudar a pagar as máquinas. E não fizeram. Então, gente, eu estou aqui nessa casa e estarei, se Deus quiser, o ano que vem, para colaborar, para ajudar o executivo a fazer essa cidade ser melhor. Não estarei aqui, como eu disse na minha reportagem, para fazer oposição ou posição a ninguém. Estarei aqui para ajudar em tudo que for necessário para resolver os problemas da nossa cidade, da nossa comunidade, dos nossos produtores e empresários e comerciantes. Agora, quando a coisa ficar brecada desse jeito e não funcionar, eu estarei aqui para fazer o que eu estou fazendo hoje. Sem peso e sem medida. Porque é para isso que eu sou pago. Então, gente, eu me coloco, para concluir, senhora presidente, à disposição do futuro governo, presente governo, para ajudar em tudo que eles precisarem. Para sentar e conversar e poder colaborar em tudo, para o bem da comunidade. Agora, o que não está funcionando tem que ser trocado. Ah, mas não é culpa do secretário. Bom, se não é culpa do secretário, é culpa de alguém. Aquele tem que ser trocado. Ou tem que ser mudado de lugar. Ou tem que ser transferido. Eu já vi secretários fazerem... Uma parte, vereador. Já lhe passo. Eu já vi secretários terem problemas e simplesmente transferirem os seus funcionários e colocarem outros. E o problema foi resolvido. Pois que façam o mesmo. Não me venham com aquela conversa que já me vieram o ano passado, o outro ano, dizendo, ah, mas eu mandei e eles não fazem. Isso não é problema meu e muito menos problema da comunidade de Caxias do Sul. Não é problema nosso. Vocês sabem que todo bônus tem um ônus. Quando se assume um cargo, existe a parte boa e a ruim. E a gente tem que ser em grau de resolver. Então eu quero deixar aqui, depois de muito tempo, e posso dizer que quase uma legislação inteira, os colegas estão vendo o Fantinel vir aqui fazer uma crítica ao funcionamento do Executivo. Mas eu tenho ou não tenho razão? Eu gostaria que alguém levantasse e dissesse, não, o senhor não tem razão. 1 ano e 8 meses, o dinheiro entregue, 400 mil reais, para ajudar as OBS do interior que estão lá abandonadas, caindo aos pedaços, colocar um toldo de 20 mil? E o resto foi aonde? Porque as UBS, quando eu entreguei uma cópia da emenda para cada enfermeira responsável, elas me ligam e me dizem, ô, cadê aquela emenda? Nós aqui estamos precisando das coisas.
Era mentira que tu trouxe? Tu fez aquilo só para fazer propaganda política? É isso que eles estão fazendo comigo. Eu passo de ruim. Eu quero saber onde foi os 380 mil que sobra. Onde é que eles vão ser colocados? Se foi colocado alguma coisa, se foi mandado algum equipamento e eu não estou sabendo, não tem problema. Chama a gente e diga, ó, foi isso, isso e isso, custou tanto. Pois eu vou lá na UBS conferir se é verdade que foi. E se foi, não tem problema nenhum, tudo certo. Mas eu quero saber. Eu quero saber. O agricultor lá, 1 ano e pouco, doando a terra, se oferecendo para pagar a máquina. E pasmem, queridos colegas, que agora sim vocês vão cair do cavalo. O SAMAI, que para mim é uma autarquia competente, tá? Muito competente, faz um bom trabalho na cidade. O SAMAI está levando a água do Marecas até o Carapiaí. Está fazendo um bom trabalho, está levando a adutora para o Carapiaí. Qual é o problema? Eu fui lá e falei com o Ângelo, uma pessoa maravilhosa que mereceria ser presidente do SAMAI, e digo aqui em voz alta, porque é o mais competente que eu conheço, e que é humilde e atende a gente, tá? Então é o seguinte, eu fui lá e disse, mas Ângelo, vocês vão passar com a adutora da água lá onde que depois tem que mudar o traçado? Aí vai passar na Rua Velha, depois vai mudar o traçado, vai ter que arrancar os canos, vai ter que botar do outro lado de novo? O que foi que ele me respondeu? Fantinel, eu pedi para eles se eles iam fazer isso aí logo, porque eu tenho um prazo para fazer esse encanamento. Eles disseram que não, que tão breve não será feito. Então, tipo, já faz mais de ano, quase 1 ano e meio, para endireitar 30 metros de estrada, não tem nem o projeto, e ainda mandaram o proprietário da terra, que se ele quer, ele que pague o projeto. Ele que paga o projeto. E aí, o seu Ângelo disse, eu vou ter que passar na Estrada Velha. Quando fizerem o endireitamento da estrada, a gente vai ter que arrancar os canos e botar para o outro lado. Essa é a nossa realidade. Essa. Eu espero e estou disposto a colaborar em tudo o que precisar. Mas que esse tipo de coisa não continue acontecendo em Caxias do Sul na próxima legislação. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Fantinel. Bom, primeiro que o senhor não tem que se pedir, né, no sentido de se desculpar, porque a função do vereador é fiscalizar, cobrar aquilo que ele entende pertinente. Eu não tenho profundidade, o senhor é da região, então não sei se aquilo que o senhor fala mais especificamente está correto ou não, porque não sou nem técnico e nem da região. Mas quando o senhor fala de planejamento e de organização, está correto. E eu vou citar um exemplo. Declaração de eu estou lá no Cidade Nova, moro na Cidade Nova, fui no CEL. Inclusive, lembrei do querido Paproski, que teve como CC lá no CEL uma época e ajeitava lá o CEL. E esse final de semana, inclusive, era uma pessoa muito boa. E lembrei dele quando estive lá. Esses 2 domingos. O domingo passado eu estive lá, botaram um parquinho, tá bem bonito lá no CEL. Botaram aqueles parquinhos novos, vereador Felipe Grêmio Mairo, o senhor que conhece bem a área. Beleza, tem que cortar a grama. Eu mandei uma mensagem, a grama tá alta, as crianças brincando no meio da grama. Mandei uma mensagem pro Citon, que sempre atende. Citon, tem grama e tal. Tá, ele disse que ia ver. E esse final de semana fui lá de novo, a grama continua, o portão tá caindo e tava amarrado, mas é um portão enorme. Se cair em cima de uma criança, meu Deus. Aí... E aqui, recebi uma reclamação do Parque dos Macaquinhos, ao lado do Parquinho das Crianças, cheio de pedra e super mal cuidado. Liguei pro Citon. Aí o Citon me disse o seguinte, não, o Parque dos Macaquinhos não é Ismel, o Parque dos Macaquinhos é SEMA. E o céu do Cidade Nova não é Ismel, é cultura. Tá, gente? Bom, mas independente se é decisão do governo federal, não anda. Porque daí a Ismel tem muita coisa, a cultura não sei o quê. Aí eu mandei uma mensagem para a Grégora, mandei a foto do portão. Eu disse, esse portão tá amarrado com um fio, pesa, sei lá, 500 quilos, um pouco cheio de gente no céu, um espaço maravilhoso. Mas quando se fala de planejamento e organização, porque se para um vereador, né, aí tem que ligar para a cultura, tem que ligar para não sei o quê, para arrumar um portão. Eu volto a dizer, nós não estamos falando de um reator nuclear, como lá no Rio de Janeiro, que é um portão, que é soldar. Então, assim, ó, quando o senhor se indigna e traz o exemplo de falta de planejamento, é isso.
Então precisa melhorar. Isso que o senhor falou de emenda, a saúde continua com muitos problemas. Eu tô aguardando, eu ia dizer que comprei uma caixa de foguete, mas não posso dizer porque eu respeito os animais. Eu comprei uma champanhe Moscatel Casaperini, porque eu quero estourar quando o prefeito anunciar o novo secretário, o secretário da saúde, que eu espero que não seja atual. Quando ele anunciar que não vai ser atual, eu já vou começar a estourar a champanhe, porque é muito ruim. Ela é muito ruim e parte disso ou é por conta do prefeito ou da secretária. Eu espero que seja da secretária. Obrigado. Era isso, senhora presidente. Agradeço. Declaração de líder, bancada.